Como eu havia dito, o primeiro vídeo deste mês, primeira leitura desse mês de outubro, é essa aqui, ó. Super Choque Volume 4. Finalizamos essa série que, honestamente, o final me deixou um pouquinho assim, deixou a desejar um pouquinho. E faltou um pouquinho mais, na minha opinião, para essa história finalizar bem. É claro que essa vem que é a primeira fase das histórias do Super Choque e nós temos uma história extra aqui. E essa história, ela vai retornar um pouquinho lá no ano de 2020, com a pandemia e o DC Fandom. Mas eu vou explicar mais detalhes para vocês depois do like de vocês. Isso aí, deixa esse like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E me falem, vocês já leram o Super Choque? O que vocês acharam dessa história? Bota nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala. E hoje é dia de Super Choque Volume 4. Essa história ela dá continuidade direta aos acontecimentos do volume 3. Não tem time skip, não tem nada disso. É direto mesmo. E aqui nós vamos ver o Super Choque totalmente encurralado. Eu falo encurralado, encurralado mesmo. Ele está tendo o ataque de outros meta-humanos e de um grupo, não seria militar, mas de agentes do governo. E cara, assim, eu disse que a história me deixou a desejar um pouquinho. Deixou. Por quê? Primeiro, ela é muito curta. Então, e assim, ela é curta mesmo. Tipo, a história principal, ela finaliza mais ou menos aqui. Ela finaliza aqui, ó, nessa parte do quadrinho, que dá basicamente metade dele. Tipo, isso aqui é metade do quadrinho. Então a história mesmo do Super Choque, dessa parte toda, de toda essa trama, ela finaliza em metade de um quadrinho de 40 páginas, 48 páginas, sei lá. Então foi muito corrido, sabe? Podia ter um pouco mais, demorar um pouquinho mais ali, desenvolver um pouquinho mais os personagens, né? Colocá-los em mais histórias. Só que finalizou rápido, na minha opinião foi muito rápido. Mas tudo bem. Deixou ali uma fagulha para uma continuação. E claro, nós temos algumas diferenças da animação para essa história, tá? Na animação, a mãe do Virgil, ela já havia falecido. Até o Sr. Jefferson, acho que é Jefferson, que é o pai do Virgil, ele é meio gordinho, né, tal. Aqui não, o bicho é atlético. O bicho é casca grossa. A irmã do Virgil, ela é bem chata nessa história em quadrinhos. Ela é bem mais legal, tá? Ela é bem menos rabugenta. E assim, tirando esses detalhes, né, até a parte da base da família do Super Choque era um medo que ele tinha, né? A questão da identidade secreta dele. Poucas pessoas sabiam, né? Você pode ver que na animação o único que sabia da família era o pai. Um que descobriu por si só foi o Soul Power. E o outro personagem, e a outra personagem foi a Shanice, que é uma outra personagem que aparece dentro da história. E obviamente o Rich, que é o melhor amigo dele, que ele conta de cara, que ele ganhou superpoderes. Mas, sinceramente, a gente deixou uma parte da história com o Hardware, que é um personagem da Milestone, que aparece brevemente num dos volumes. A própria Rocket e o Ícone nem interagem com o Super Choque, eles nem sequer interagem. Então faltou um pouquinho disso, sabe? Um pouquinho de interação aqui. Até que o Hardware ainda interage com o Virgil, mas bem pouco. E sinceramente poderia ser um pouquinho mais. Talvez ele funcionando até como um mentor para o Virgil
em algum momento, ajudando ele em alguns outros momentos, algumas situações. Mas não teve isso. Aqui foi o Virgil se virando junto com os amigos dele. Claro que isso é legal, é maneiro. Mostra que ele, como super-herói, ele consegue dar conta do recado, ele consegue se virar. Mas pra mim faltou um pouquinho mais de história. Podia ter um pouco mais de desenvolvimento ali. Foi bem corrido. Mas, tirando isso, a arte tá bem legal. O traje do Virgil, pô, cara, tá impecavelmente maneiro. Tá muito maneiro mesmo. Até os vilões clássicos dele aparecem, né? Alguns que apareceram na animação. Cara, muito maneiro mesmo. A capa ficou muito legal. A capa é muito, muito maneira. E a gente tem uma história aqui no final, que é do DC Fandom, que é do ano de 2020, se não me engano. E essa história, ela conta a origem, né, da Rocket e do ícone. E ela é desenhada por várias pessoas. Jim E., Ryan Benjamin, Dennis Cowan, Jimmy Palmiotti, Don Ho, Bill Sienkiewicz, Khoi Pham e Scott Hanna. E o roteiro é do Reginald Hudlin e Greg Pak. Greg Pak também é bem antigo na área dos quadrinhos. E as cores do Alex Sinclair, Hi-Fi e Chris Sotomayor. Então, a gente vai ter aqui a origem desses dois personagens sendo mostrada. O ícone, ele já é um herói conhecido do público e da ONU. Sim, ele é conhecido do público. Ele é parecido, tem uma história parecida com a do Superman, mas é um pouco diferente, porque o Superman, ele tem por volta de seus 30 e poucos anos, né? O ícone tem muito mais que isso, ele está beirando seus 300 anos, mais ou menos, 200, 300 anos. Que ele chegou na Terra, assim, no século XIX, acho que é, 18, 19, algo assim. E sim, ele sabe que existem outras espécies alienígenas no mundo, ele já interagiu com elas, ele até discursa na ONU em determinado momento. E, cara, ele vai mostrando pra Rocket outros personagens que estão no mundo deles, sabe? Aquele universo ali tem tantos personagens que são vilões, outros são anti-heróis, e ele mostra também alguns heróis pra ela. E é aí que ela meio que tem a noção de que o mundo dela é bem mais complicado do que ela pensava. De que quem ela já enfrentou, que ela achava até esquisito, tem gente muito mais esquisita do que eles. Então, essa história aqui, ela tem aí seus 5 anos, né? E ela foi meio que um evento para mostrar que o universo do Super Choque iria para DC. E talvez tivéssemos uma animação ou até mesmo um filme. Foi dito até que teremos um filme do Super Choque. E esse ano nós tivemos a confirmação de que Super Choque agora faz parte do universo DC. Ou seja, nós podemos ter sim um live action com as histórias do Super Choque. E agora assim, quem poderia ser o ator? Bom, gente, aí é papo para outro vídeo, porque tem muita gente que a gente poderia elencar para ser o Super Choque. Mas, tudo bem, são os detalhes. Mas que essa história, principalmente essa aqui no finalzinho, ficou bem legal. Até que ficou legal sim, a apresentação do universo da Milestone. Ficou bem maneiro. E nós temos as capas variantes, que por sinal tá maneiríssimo, cara. Essas capas variantes são muito legais. Elas foram desenhadas pelo Nicholas Draper Ivey. Essa aqui, por exemplo, é o traje dos primeiros quadrinhos do Super Choque, tá? Lá nos anos 90. Cara, muito, muito maneiro mesmo. E aqui é como seria o visual do Virgil e do Raio de Fogo nesse quadrinho. Então, honestamente, Super Choque é um quadrinho muito legal.
né? Tem alguns pontos que, sinceramente, precisaria colocar, talvez, num próximo quadrinho, sabe? Talvez desenvolver um pouco melhor essa questão se tivesse mais páginas. Mas sinceramente, ficou meio jogado. Acho que podia ter sido colocado de outra forma. Mas são detalhes, né? É só a minha opinião. Acho que poderia sim ser trabalhado de outra forma. Mas faz parte. A gente não tem como gostar de tudo que sai numa HQ. Ainda mais uma HQ tão pequenininha, né? Aí acaba falando bem corrido. Mas que deixou um gancho bem legal. Principalmente com um dos vilões clássicos da animação do Super Choque. A gente vai rever esses personagens de novo? Não sei. Quando que isso vai acontecer? Também não sei, gente. Não vi nenhuma notícia falando sobre quadrinhos do Super Choque. Pelo menos não no momento. Quem sabe, né, depois desse anúncio de que o Super Choque faz parte do universo DC agora, a gente venha ter mais informações. Mas isso aí a gente vai descobrir bem depois. Muito provavelmente. Mas é isso. Esse aqui foi o meu review do quadrinho Super Choque. E se você gostou desse quadrinho, se você não gostou dele, bota aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acharam, tanto da arte, do roteiro, das cores. Me falem aí. O que vocês acharam de bom e de ruim desse quadrinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve trago aqui mais quadrinhos do universo DC para vocês. Tem mais alguns aqui. Se você gosta de Super Choque, gosta do universo DC, só aí se inscreva no canal Arte Nerd, isso mesmo. Ative o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Bota aí nos comentários que outras HQs da DC vocês gostam. Algumas eu posso ter lido, outras não. Talvez já tenha até vídeo aqui no canal. Então fiquem ligados aqui no canal Arte Nerd e procurem na aba da DC o que vocês querem saber do universo de quadrinhos, que honestamente eu gosto pra caramba. E deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!